todos. Eu volta e meia sinto algum constrangimento em interromper estes momentos de pacificação interior. Alguns de nós conseguimos, não só pelo tempo, mas também pela maneira com que saímos de casa e pelo percurso que fazemos, como fazemos, rapidamente entramos em contato com a sintonia, com os nossos benfeitores, e isto traz-nos uma paz muito grande. E estes minutos são soberbos para essa pacificação interior. Acabamos por receber tratamentos. Em boa verdade, permitam-me dizer isto, nós, volta e meia, estamos a pensar em pessoas que amamos, nossos familiares, do lado de cá ou do lado de lá, não importa, e que sentimos que precisam da nossa ajuda ou pura e simplesmente queremos abraçá-los. E este é o momento. É propício, porque não há ruídos, consegue-se facilmente esta comunicação. Então, mais do que um trabalho de estudo, isto é um trabalho espiritual, é um encontro espiritual. Então, eu vou convidar a todos para acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, mas com este espírito de gratidão. Isto é um oásis. Nos dias que correm, saibamos cooperar, é o título. Porque sem mim nada podeis fazer. Foi Jesus quem disse, está no Evangelho de João. E Emmanuel comenta: o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. É uma descoberta. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Não poderíamos realizar sem o influxo da sua vontade soberana. Nada poderíamos. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Essa é a utilização das mensagens e das orientações de Jesus com interesse próprio, mesclado com algumas verdades, alguns conceitos, e aplicando interesses particularistas. Então reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica, que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra, aperfeiçoada. Como inspira os missionários também da inteligência na evolução
dos direitos humanos. Então a mensagem de Jesus é transversal, está em todas as áreas, não só na religião, que são os seus valores que estão a ser trabalhados, estudados e muitas vezes abraçados de forma silenciosa e depois praticados. Então Emmanuel continua: saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez, te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Vamos unir os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos durante alguns instantes. Não é nenhum ritual, é apenas para que os nossos sentidos, a nossa percepção, fique mais liberta para esta envolvência espiritual superior que nos anima à paz. Depois desta mensagem, que nos coloca como trabalhadores do Cristo, de um mundo melhor, para essa construção, onde quer que nos encontremos. E isto é muito libertador. Traz-nos responsabilidades, mas traz um conforto para a alma, sabendo que o Pai conta conosco. Temos muito a fazer. Então vamos colocar em nossa tela mental o meigo e doce Rabi da Galileia, Jesus, nosso Mestre. Um olhar amigo, um sorriso que é um convite. Os cabelos tocam ligeiramente os ombros, seu rosto iluminado. A paz, a harmonia se espraia à sua volta e vem a envolver-nos também. Mestre amado, escuta a voz de todos nós nesta manhã. Vimos com as mais variadas dificuldades, dúvidas ou certezas. Mas viemos dividir contigo para aprender, para solucionar, para encontrar o ânimo, recentrar nossos valores, enfrentando nossas vicissitudes, resolvendo-nos no íntimo, Jesus. Para isso contamos contigo. Faremos sim o nosso esforço, o nosso trabalho, mas em tua companhia, faça luz em nossos melhores propósitos. Nossa alma se ilumina e sentimos que temos um irmão mais velho, companheiro de todas as horas, e que faz mais ainda. Envia seus trabalhadores para todos auxiliar, incluindo-nos a nós, todos os nossos irmãos em maiores dificuldades, toda a humanidade, amparada sempre pela luz da Tua presença. Então, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, sentimos também essa Tua paz, aquela paz que em dado momento nos disseste, Jesus, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. É a paz de consciência, a paz de quem faz o bem, de quem se liberta dos interesses imediatos. E é por isso que aqui estamos, porque nós procuramos isso, Jesus, mas ainda estamos a trabalhar para essa conquista. Então a nossa rogativa, em forma de gratidão,
é para que também nos envolvas, alimentando então esses nossos melhores propósitos. E já que estamos unidos, o que de bom pudermos produzir, Jesus, todos nós te pedimos nesta hora, que sirva para auxiliar outros irmãos, nas redondezas, na nossa família, desconhecidos. Seja como for, Jesus, aqueles que mais necessitam, recebam também o nosso abraço e as nossas melhores emoções. Assim damos início à tarefa desta manhã. Tudo bem, César? Meus queridos amigos, é importante relembrar que as nossas jornadas, ou a jornada de cada um, nunca é feita de forma isolada. Nós não estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados. Quando nós observamos que Jesus, a falar aos seus discípulos, conforme a lição, a dizer que sem ele não conseguiriam fazer. E depois na lição nós vemos que, em boa verdade, esses bons sentimentos estão em nós. E o que é preciso é despertá-los. Então a nossa referência, que sem mácula moral alguma, encontramos em Jesus. E é essa referência que deve alimentar o nosso ser. Para muitos de nós, há algo nos nossos processos reencarnatórios que criou um certo afastamento da religião, porque nós mesmos, em outras encarnações, e se calhar ainda hoje, dizemos uma coisa e fazemos outras. E aquilo tudo que defendemos, com esse tipo de comportamento, afasta as pessoas. A lógica aqui é de perceber que esse afastamento primeiro não nos faz bem. E depois nós vamos vencer esse afastamento, quer nós, e eu julgo que aqui a maior parte de nós não tem propriamente essa dificuldade, mas precisamos perceber no outro, para poder auxiliar, que é através da libertação interior e estudar a vida de Jesus. Conhecer a sua história. Nós, enquanto católicos e outras religiões, espíritas, os evangélicos têm uma questão, eles leem muito, distribuem muito também com o Antigo Testamento. Mas poucos de nós, aliás, eu vou fazer essa pergunta, quem aqui foi educado católico? À vontade. Eu fui, por exemplo. Okay? Muitos de nós. Eu vou fazer essa pergunta, façam um favor, não me respondam. Está bem? É mesmo uma pergunta meramente para reflexão. Nós lemos pelo menos os 4 evangelhos que relatam a história de Jesus. Diretamente, ler. Pegar ali Mateus, sob o seu ponto de vista, o que ele viu, o que ele assistiu, o que ele comentou. E reparem, nós passamos já muitos anos, né? Ninguém aqui está a fazer horário extraordinário, né? Mas muitos de nós já tivemos mais do que tempo de fazer isso. E é uma oportunidade de mergulhar na história de Jesus. Coloca-nos noutro patamar. Então, quando lemos mensagens como esta de Emmanuel, tocam-nos, porque e é tão simples. Às vezes nós andamos com tantos dramas, tantas dificuldades, tantas dúvidas, e o processo é simples. Eu posso vos dizer que Jesus já nos disse tudo o que precisávamos, ou precisaríamos, sobre o aspecto psicológico, até mais profundo. Está lá escrito. E quando eu vou ler Jesus diretamente nos Evangelhos, a linguagem às vezes é truncada e eu não consigo perceber. Mas há um detalhe interessante, muito interessante. É que as letras saltam em forma de luz quando nós desejamos de forma liberta alguma resposta, quando desejamos de forma pacificada realmente encontrar uma resposta, parece que aquelas letras realmente saltam. E elas estão lá. E depois temos outra bênção, agora enquanto espíritas. É que nós temos o Evangelho sob a ótica espiritual, segundo o Espiritismo, que nos permite perceber sob esse ângulo a mensagem de Jesus, que então floresce.
Está dado aqui só um mote. É quase que um constrangimento que eu sinto. Porque nós temos todas as ferramentas para ficarmos bem. Nós temos pessoas aqui que vieram de mais longe, mais perto. Eu vou brincar convosco. Temos companheiros que vieram mesmo de longe, atravessaram o oceano. Está bem? E estão cá, muitas vezes, com uma saudade. Uma coisa assim. Que toca. Eu não sei porque. Eu vou-vos contar uma história. Está bem? Há emoções que se registram no ambiente. Certa feita, Divaldo Franco, aqui no Centro Espírita no Porto, no Núcleo Espírita Cristão, ele fez uma preleção e estávamos a ouvir e ele vinha passar, assim mesmo ao lado, no corredor central, para quem conhece a instituição, e ele olhou para mim, olhou, eu olhei para ele, e a coisa não funcionou assim de forma harmoniosa. Não, demos um abraço, eu chorei muito. Ele disse, é saudade, né, meu filho? Então, só para algumas pessoas, mesmo quem veio de longe, seja do Brasil ou de África, de onde seja, tanto as terras quanto os mares não nos separam, unem-nos. Está bem? Então, o mar não separa ninguém. Está bom? Porque aqui... não sei se sabem, eu leio pensamentos. Está bem? E agora estou a aprender a ler emoções. Está bom? Gravar isto. Lembra-se porque é gravar isto? Aliás, alguém está a vir à casa pela primeira vez? Tudo bem? Ok. Muito bem. Sejam bem-vindos. No final, estaremos disponíveis também para alguma dúvida, alguma questão que queiram esclarecer sobre o funcionamento da casa. Está bem? Ou alguma coisa que queiram tratar. Então, sejam bem-vindos, mas esta parte não sabe. Esta é a frase que levou ao despertamento de Francisco Xavier. Não o nosso Chico do Brasil, mas Francisco Xavier, o apóstolo das Índias. Espanhol de origem. Vamos ter uma surpresa em abril, vamos conhecer algumas coisas. Isto é um teaser, não é? É um teaser. E através desta frase, repetidas vezes, ele ouviu a frase e um dia, melhor dizendo, ao final de um dia, à noite, ele vai adormecer e a frase fica ali a bater, porque havia Inácio Loyola, que estava sempre a falar com ele sobre isto. Sempre que o encontrava, falava nisto. E ele então tem uma visão. Ele começa e desperta, dá-lhe um clique, e ele volta ao seu passado espiritual, e então ele desperta com esta frase. Então, muitas das pessoas que estão aqui, que frequentam regularmente, veem muitas vezes esta frase. E eu posso vos dizer uma coisa. Esse tal clique, ele vai crescendo. Por quê? Porque às vezes ele acontece e dá-nos um degrau. Depois dá-nos outro e outro. Então, isto vale para a nossa vida. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muito bem, o que é que vamos estudar hoje? É o livro dos médiuns, exatamente. Então vamos continuar com as evocações. O que acontece? Vocês já ouviram falar muito de evocações, semana passada muitos ouviram falar. E, olha, não é propriamente que iremos repetir, mas temos uma excelente oportunidade, que é, já que na semana passada nós ficamos muitas vezes ali a pensar, eu fiquei com esta dúvida. Eu adoro aquelas dúvidas que são no final. Não é? A gente diz, olha, alguém tem alguma dúvida? Não. Okay. Chega no final, olha, eu fiquei com uma dúvida. E alguns já me ouviram dizer, da próxima vez pergunte em público. Não é? Então estejamos à vontade, este é um trabalho de todos. Está bem? Alguma questão que queiram colocar, complemento, reclamações não. Reclamações não, fechou às 9. Mas retaliações podem, lembram-se? Está bem? Estejamos à vontade. Está bem? Então vamos lá estudar das evocações. Okay? É o capítulo 25 do livro dos médiuns. Extremamente interessante. Correlaciona-se muitas vezes. O capítulo é longo. Nós só vamos dar uma primeira parte, obviamente, mas fica aqui um alerta. Para quem estiver a pensar desencarnar nos próximos meses, leia depressa. Quem tiver alguns anos, leia. Está bem? Mas não desencarne sem ler, sem estudar o livro. Está bem? É extremamente interessante
traz-nos uma noção da comunicabilidade, não propriamente só mediúnica, de como é o nosso contacto com a espiritualidade no dia a dia, tendo mediunidade ostensiva ou não. Então nós vamos ler uma pequena parte, mas fica o desafio. Estudar este livro. Eu sei que muitos vão dizer assim, eu nem em 2 encarnações vou ler os livros todos. É verdade, nenhum de nós vai. Com um espírito de estudo. E pior ainda, agora vou piorar a coisa. Lemos este livro, vamos ler daqui a 5 anos, nem precisa tanto tempo. Às vezes é meses. Parece que não o lemos. Há muita coisa que desperta e a partir do momento que nós vamos desenvolvendo o nosso estudo, nós chegamos a um ponto em que a nova leitura nos traz outras luzes. Mas porquê? Porque nós subimos o degrau e vimos um pouco melhor. Tudo bem? Então fica aqui o desafio. Eu antes dizia assim, olha, não comprem este livro, que era para reliar e as pessoas comprarem, né? Sabe o que as pessoas faziam? Não compravam mesmo. Então eu parei de fazer isto, está bem? Agora digo mesmo. Aliás, não é pelo comprar, está na internet, é estudar, está bem? Vou fazer para vocês comprarem. É estudar, está bom? Tem PDF na internet, à vontade, temos aqui... Olha, e na biblioteca também. Roubou-me as palavras, ai meu Deus. Está a ler pensamento, está a ver? E eu ia dizer, está disponível... Há vários exemplares. Há muitos exemplares. Okay. Está disponível na biblioteca. Portanto, no final podem se dirigir à secretaria. Você está na outra sala agora, não é? Agora estou, mas... Está na segunda sala. Então tem aqui a secretaria na sala a seguir. Está lá a Carolina. Podem associar-se à biblioteca e ter este e 591 livros. Tá bem? Agora não, porque alguns saíram, não é? Alguns andam a circular. Então temos sempre esta oportunidade, tá bom? Então fica aqui este registro de estudar mesmo o livro. Hoje é só uma pequena parte. Então, do capítulo 25, considerações gerais, espíritos que podem ser evocados, linguagem que se deve usar com os espíritos, utilidade das evocações particulares, é isto que vamos falar hoje, questões sobre as evocações. Vai ficar mesmo um teaser, porque não vai dar tempo, tá bem? Eu já me conheço, tá bem? Evocações dos animais, evocações das pessoas vivas e telegrafia humana. Só estes temas, ai que curioso, que interessante. Só que eu sugiro sempre o seguinte, não pule os temas, veja do início para poderem compreender isto de melhor maneira, tá bom? Então, vamos às evocações. Algum introito que seja necessário? Ok, não. Vamos aí. Utilidade das evocações particulares, ou seja, comunicar com os espíritos, chamá-los, ou seja, qual é a utilidade de chamar espíritos em particular, este ou aquele? Allan Kardec diz assim, dentro dos estudos, né? As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos altos ensinamentos que encerram. Eu sei que já foi feito no estudo anterior, vou ter que repetir, é importante, há pessoas que não estiveram na semana passada ou nas outras. Então, numa sessão mediúnica, o que é que nós temos normalmente? Um conjunto de pessoas que têm características mediúnicas de psicofonia, ou seja, acolhem através do seu campo espiritual e mental a presença de um espírito e comunicam o que esse espírito tem a comunicar. Eu sei, é verdade, todos somos espíritos, não é? Okay? Então, todos somos espíritos, só que alguns, ou a esmagadora maioria, não está vestindo um corpo de carne neste momento. Estão mais vivos do que nós. E para que eles se comuniquem conosco, é preciso esta característica especial da mediunidade. Então, numa sala mediúnica, vamos ter pessoas com essa característica de conseguir perceber as emoções e a mensagem, e até, quando eu falo as emoções, também as sensações daqueles que estão desencarnados, ou seja, não estão encarnados neste momento. Está bem? Ora, então, esse é um conjunto de pessoas. Depois tem outras que estarão a comunicar com estas entidades. Imagine que uma entidade se manifesta através da minha pessoa, eu vou sentir o que ela tem para dizer, saber suas emoções, suas sensações, e vou transmitir. Sou apenas um telefone. E alguém vai ouvir, e vai comunicar, e vai conversar com essa entidade, ou com esse espírito, como quisermos chamar. Então, podem ser 3, 4, 5 médiums. De igual forma, dialogadores, normalmente menos, porque
Não é preciso ter um dialogador para cada médium, não é necessário. Basta que alguns apresentem alguns espíritos, depois outros, e vai se alternando. E pode ou não haver um trabalho de sustentação espiritual, em que há pessoas a orar, a manter o ambiente espiritual bastante elevado e com condições energéticas para atender esses irmãos. Portanto, essas são as evocações. Aliás, essa é a sala mediúnica onde se fazem evocações. Estas evocações particulares de espíritos elevados ou ligados à ciência, de diversas formas, era mais feito nesta perspectiva de estudo. Evocava-se, por exemplo, Newton, e dizia assim: olha, você desencarnou, tudo bem, como é que você está, o que é que você sente, qual foi a sua experiência com a ciência, o ensinamento que você trouxe para o lado de cá, você já conhecia do lado de lá, como é que é isto? Então vamos percebendo que tudo isto é um processo de interligação. Nós não chegamos aqui e descobrimos umas coisas. Há um trabalho prévio, há aquele que se apresenta, que podemos acertar ou não, e por aí fora. E esse diálogo decorre naturalmente com essa evocação direta. Citei Newton, por exemplo, mas e se Newton não viesse? Poderia não vir, diante de um processo deste. Primeiro, ele veria a utilidade de se apresentar ou não. Este grupo não merece a minha companhia porque eles querem fazer perguntas fúteis ou não tem seriedade no processo. Então eu não vou. Ou então ele está encarnado. E aquela hora, encarnado não poderia comparecer porque estava a fazer qualquer outra coisa. Ou não estaria em condições de se comunicar para aquele objetivo. Portanto, esta é a parte em que ele está aqui a fazer deste tipo de comunicações. Até aqui, alguma dúvida? Alguma reclamação? Não estejam à vontade, não se assustem. Tá? Até pode, isto é assim. Das pessoas que estão aqui pela primeira vez, já frequentaram alguma casa espírita ou é mesmo a primeira vez que vem a uma casa espírita? Primeira vez mesmo em uma casa espírita? Então façam um favor, no final, quando saírem, não telefonem para nos internar, está bem? É um facto. Quando, é que às vezes vamos dizer coisas que parecem assim muito fora da caixa. Mas é normal para nós, está bem? Portanto, não tenhamos esse problema. Estou a brincar só. Está bem? Estou a brincar. Então aqui, esse é o tipo de evocação. Isto é só para que estejamos todos a falar da mesma coisa. Senão, do que ele estava ali a falar da evocação, como é que isto funciona e por aí fora. Agora que estou a falar convosco, eu podia ter colocado ali uma imagem, né? Mas ficou claro, não? Se não ficar, é só colocar as dúvidas, está bem? Ora, então, são preciosas, que encerram grandes ensinos. Só para termos uma noção, no livro A Gênese, há um capítulo que chama-se Uranografia, que é a escrita do espaço. E como é que chega esse conjunto de mensagens nesse capítulo? Galileu Galilei, enquanto espírito, isto é interessantíssimo, ele se propõe a apresentar um trabalho de estudo científico sobre cosmologia a Allan Kardec. Quer dizer, olha, eu posso apresentar esse trabalho assim, 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 assado. Está disponível, deseja fazê-lo? Olha a relação de respeito da espiritualidade superior, neste caso, até em termos científicos, para com o trabalho de Allan Kardec. E Allan Kardec aceita, e eles se programam para fazer aquilo. Eu não quero me enganar, e se me enganar também não morro por causa disso. Eu julgo que foi um trabalho de 3 meses a receber aquelas mensagens. E o que é que descobrimos? É que Galileu Galilei não era só cientista, ele é um poeta. É impressionante a forma com que ele transmite as mensagens sobre este mundo, esta cosmologia. Então, isto só para colorir aqui esse tipo de situação. Está bem? Então, não se esqueçam, livro dos médiuns, que nós estamos a estudar, já agora, Gênesis. Está bem? Eu não tenho nenhuma livraria, hein? Biblioteca é qualquer livro. Está bem? Muito bem, são preciosas essas mensagens. Depois ele diz: esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso campo de ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Filosofia, ciência, ou seja, como for. Então, interessa essas evocações? Interessa num trabalho para estudo. Reparem que eu disse agora há pouco que há uma... Aliás, as casas espíritas por este mundo afora, sem qualquer tipo de problema, é natural, desde que haja médiums, está bem? Para realizar a tarefa.
a tarefa em si. Então, temos essas reuniões que são recatadas. O recato é o mais importante momento que precisamos ter interior para podermos reunir com essa vontade de servir. Então, isto é muito comum. Entretanto, posso vos dizer que a esmagadora maioria não tem esta função hoje, de buscar esse estudo. A maior parte trabalha em função daquilo que vamos ver a seguir, que Allan Kardec também faz referência. Quero fazer aqui só um parênteses, que as casas espíritas não precisam ter trabalhos mediúnicos. Eu para abrir um centro espírita eu preciso ter lá uns médios. Não tem. Não precisa. Porque a casa espírita é uma escola e é um hospital. Sendo uma escola, o que é que vai fazer? Vai retransmitir os conhecimentos que eu tenho através do estudo e conhecimento e por aí fora e dividir isto. É o que Jesus dizia, para não deixar a luz embaixo do alqueire. Okay? Então esta é a lógica. Depois, é um hospital, claro, se as pessoas se reúnem para o bem, tudo aquilo que se produz até emocionalmente, e Jesus foi claro, quando um ou dois, aliás, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Okay? Então, e isto vale para todas as religiões, para todos os lares. Então, a casa espírita não precisa ter um centro mediúnico. Casimiro, mas todas ou quase todas têm. Claro, se proporciona um meio para que essa tarefa exista, os médiuns vão chegando. Até porque há muita gente que, ao invés de ser internada, aqui é fácil para nós, no Magalhães Lemos, no Conde Ferreira, em vez de ser internado lá, começa a estudar e descobre que aquilo que afinal para os outros era uma loucura, afinal era mediunidade. Não estou a dizer 100%, obviamente. Os médicos é que sabem o que fazem. Mas muitos destes casos são casos de desarranjos mentais e de comportamentos e até de grandes frustrações, conflitos, por uma coisa que é normal. Imagine que eu tenho na minha família alguém que começa a ver espíritos. Nunca aconteceu convosco, pois não? Não, às vezes acontece. Se eu não tiver o menor entendimento e for um positivista no sentido maniqueísta, aquela coisa assim, sim, não, na minha vida, o que vai acontecer, eu vou levar a pessoa para um psiquiatra e depois começar a tomar medicamentos para parar de ver uma coisa que é real. Você tem que parar de ver isso, senão você tem problemas graves. Depois entra em conflito e acaba internado. E aí, com tanto medicamento, tanto processo de desequilíbrio e tanta baixa estima, a pessoa fica mesmo doente. Tudo bem? Então, é compreender estes processos. Então, quando abre uma casa espírita, esses que têm esse tipo de questões, não é problema. Nós pensamos que a mediunidade é um problema. Não é. É uma ferramenta. Olha, ali posso usar a ferramenta, lá sou compreendido. E o processo começa num grande desenvolvimento e harmonia interior. Tudo bem? Então, a casa espírita não necessita, não é obrigatório que tenha, mas naturalmente vai ter, porque se torna um veículo para auxiliar. E os benfeitores encaminham, então, para esse tipo de situações. Até aqui tudo bem? Amigos comunidades? Só uma pergunta. Vitor. A mediunidade tem vários graus, isto é, uma pessoa pode nem sequer saber que tem, pode saber que tem, mas está numa fase, e que pode evoluir para outra fase. Queria saber se isso é assim ou não. É. Okay. Primeiro, todos, sem exceção, somos médiuns. Todos. Todos nós temos uma comunicabilidade natural com a espiritualidade. O mais comum é a intuição. É aquele momento em que nós vamos fazer uma coisa e não devo ir por aqui, não me sinto bem. Depois descobrimos que se tivéssemos ido por ali, as coisas teriam corrido mal. E nós pensamos, ainda bem que eu não fui, que sorte. A gente chama de sorte, né? Esse auxílio espiritual que todos nós temos constantemente. Então, através da intuição, pelo menos aí todos somos médiuns. Todos temos essa comunicação. Basta, por exemplo, que nós, estando em determinado ambiente, captemos o processo espiritual, ou seja, não nos sintamos bem, ou então até nos sentimos muito bem. É a nossa sintonia. Logo aí nós estamos a comunicar com coisas que não vemos e que são espirituais. Ou seja, essa mediunidade, essa capacidade de receber, tornar comum o que está no meio espiritual para o físico, é a mediunidade. Ou seja, estamos no meio. Ora, depois tem aquilo que chamamos de mediunidade ostensiva. Aquela pessoa em que ela vê as entidades espirituais, são espíritos como nós, e às vezes ficamos espantados porque o médium diz assim, eu estou a ver, está vestido normalmente com cores, olha, eu nem... Há médiums com uma capacidade tal que nem distinguem o encarnado de um desencarnado. Ok? Tudo bem? Acontece mesmo.
E outros não, a pessoa percebe só um busto e por aí fora. Desculpa, mas isso é por ignorância ou por eu nem sei bem explicar. Ou é por inocência? Não. É porque não sabe? Não. É porque a mediunidade ela tem um degradê tão grande, vai ao infinito. Não há mediunidades iguais. Então, por exemplo, até posso dizer outra coisa. Pode ter aqui 2 médiums a verem coisas diferentes. E as 2 coisas são reais. Por quê? Cada um vê num patamar. E não quer dizer que um seja pior do que o outro. É a ferramenta, está bem? Ou seja, a mediunidade, ela é física, ela está no nosso físico, e ela tem um comprometimento, ela tem uma expressão espiritual. Nunca esquecer isto. Ou seja, é uma ferramenta que está conosco com expressão espiritual. Então, não é uma ferramenta melhor do que outra. Ela pode, como qualquer outra atividade, ir se desenvolvendo. Eu sei manusear muito bem um instrumento, quanto mais eu estudo e trabalho, mais domínio sobre essa ferramenta eu tenho. Tá bem? Ou seja, é nesse sentido que ela se desenvolve. Tá bom? Mas é uma gradação enorme. Uns podem ver, outros podem ouvir psicofonia, outros podem pintar. É muito variável. Tá bem? Ficou, Victor? Sim. Alguma questão? Aproveite o embalo, não é? Quando, só não se engalfinhe, está bem? Ok, então vamos lá. Atenção, se eu não souber responder, eu digo, não sei, está bem? Engulo o meu orgulho, que é uma coisa difícil, né? É grande, mas a gente... Então vamos lá. Então eles ajudam-nos nesse sentido. Okay? E continuamos numa reunião mediúnica. E Allan Kardec diz: não se segue daí sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevada. Ou seja, vou buscar espíritos superiores. Que maravilha. É isso que eu quero. Não. Vamos perceber aqui outra coisa. Não quer dizer que não se aprenda ou que não seja útil esta comunicação com espíritos não tão elevados. Delas, muita instrução dessas comunicações colhe o observador. Para se conhecerem os costumes de um povo, mister se faz estudá-lo em todos os graus da escala. Mal o conhece quem não o tenha visto, senão por uma face. Eu não vou citar nomes, mas é fácil para quem estuda religiões. Há uma seita, uma religião, não sei como é que preferem que se autodenomine, que a sua estrutura é feita através das comunicações de um médium, que do seu ponto de vista criou toda uma estrutura, e é muita gente que trabalha nisso, e trabalhou um ponto de vista. Então tem coisas que são interessantes, porque são reais, a gente na própria doutrina espírita verifica, e outras toldam, porque o mundo encerra-se ali, viu-se só de uma parte. Por isso Allan Kardec, no estudo, diz que o estudo da doutrina espírita e as mensagens recebidas têm que ter um caráter universal. Ou seja, não é um médium, não é um único médium, nem um único espírito. O que acontece é que são vários médiums, vários espíritos, as mensagens se coadunam, ajustam-se ao bom senso, ok? Isto tem lógica, razão, então pode ser estudado e aceito e até desenvolvido esse conceito que é apresentado. Ou seja, se um espírito nos disser alguma coisa que é dele, do ponto de vista dele, e que não caiba no nosso bom senso, no nosso critério, e que nós não entendamos, é preferível colocar numa gaveta, a guardar, do que eu andar a dizer aquilo, replicar ou viver em função daquilo, daquela aparente verdade que nos foi transmitida. Então o bom senso passa por aqui, por perceber que é preferível rejeitar 99 verdades a aceitar uma única mentira. Porque se essa mentira ainda por cima for basilar, vai desestruturar a nossa crença no primeiro embate. E aí nós, não acredito em mais nada. E por que é que acontece no final esse tipo de coisas? Porque nós não nos estruturamos com seriedade. Está bem? Allan Kardec era conhecido por ser o bom senso encarnado. Está bem? Como bom senso não se vende na farmácia, né? Vamos fazendo devagarzinho. Está bom? Tem algum farmacêutico aqui? Não. Poderia ter um produto novo, mas não tem. Está bem? Então, estudar também, dialogar, conversar com espíritos de outro patamar não tão elevado é muito útil. A história de um povo não é a dos seus reis, nem das suas sumidades sociais. Para julgá-lo, o povo, conhecê-lo, é preciso vê-lo na vida íntima, nos hábitos particulares. Ora,
Os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. A própria, aqui espírita entendam como espiritual, não é do movimento espírita, né? Então, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espiritual. A própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós que nos aterra a distância a que deles estamos. Uau, isto é receber uma entidade de um patamar extremamente elevado. Emocionalmente, nós ficamos assim, a sentir aquela emoção de distanciamento. Para quem já teve estas experiências, de em dado momento estar diante de uma manifestação de uma entidade muito superior, não é só o que eles dizem, é o ambiente que fica impregnado de uma energia, de uma paz que é muito difícil, muitas vezes, conter as lágrimas sequer. Impressiona. Então eu percebo bem o que Allan Kardec está aqui a dizer, quer dizer, que nos aterra, assim, realmente há uma distância muito grande entre nós. Ora, isto não quer dizer que não devamos fazê-lo. Significa apenas que ele está a dizer que no nosso aprendizado, isto cria aqui uma distância que para percorrê-la é preciso ali esforço. Ele diz, espíritos mais burgueses, que se nos relevem esta expressão, Allan Kardec diz assim, eu estou a usar isto, ou seja, espíritos mais comuns a nós, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontram. Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor, porque ela nos toca mais de perto. Ou seja, se comunicarmos com espíritos que fazem parte do nosso círculo, do nosso conhecimento, do nosso meio, e que desencarnaram há pouco tempo, eles falarão praticamente a nossa língua e será mais fácil uma comunicação. É como se eu tiver que falar com uma alta figura, mesmo do mundo terreno, ali com muitos rodeios, muitas coisas à volta, eu tenho um tipo de comunicação. Mas se for com uma pessoa do meu dia a dia, como a gente diz, é tocato lá. É esta a lógica que Allan Kardec está a dizer. É bom falar com as entidades superiores, aprende-se muito, é facto, mas com estas vamos compreender o que é a vida na espiritualidade no nosso patamar. Um espírito superior diz-nos assim, aqui os corpos são fluidos. Mesmo os encarnados neste orbe, neste planeta, têm um corpo tão subtil que parece o vosso corpo espiritual. E nós ficamos a pensar o que será aquilo. Okay? É um objetivo, é algo para ser alcançado. Não nas próximas 300 encarnações, um bocado mais ainda, está bem? Não há problema nenhum, é o tempo que for necessário. Mas todos vamos chegar lá. Agora, o que é que nos interessa depois no dia a dia? Eu percebi um objetivo, vou chegar lá. Mas o meu hoje imediato, o meu amanhã mais curto, é este. Daqueles que desencarnam nas mesmas condições que nós. Então essas comunicações permitem-nos dar e perceber o passo a seguir. As outras, para o passo a alcançar. Okay? Ambas úteis. Esta daqui ele diz que é mais fácil para perceber o que é este mundo espiritual à nossa volta. Por exemplo, quando o Espírito diz assim, olha, eu quero voltar para a minha casa. Numa comunicação, numa sala mediúnica, eu quero voltar para a minha casa. Os meus filhos precisam de mim, nesta altura. Estão todos chorosos. E nós estamos a conversar. E agora eu vou colocar aqui um ruído tremendo. E eu sei que é um espírito que está desencarnado. Ou seja, ele não está na fieira da encarnação. Ele não está entre nós. Ele está na espiritualidade. Mas ele entende, por honestidade mesmo, que ele está encarnado. Ele não sabe que passou para o lado de lá da espiritualidade. Aliás, para o lado de lá, ou aqui ao lado, seja como for. Ele não sabe. Por quê? Porque morrer não altera nada. Nós continuamos a ser quem somos e até na mesma aparência. Ah, mas eu vou ver as minhas mãos, a minha roupa, tal e qual. E tem calor? Tem. E tem cor? Tem. Ah, então quando eu desencarnar eu não sei que desencarnei? Depende. Se eu estiver muito agarrado à matéria, sem outra visão do que é a vida como um todo, se eu pensar que esta é a única vida e que, olha, no dia do juízo final é que acordaremos, eu vou ficar a dormir até chegar ao dia do juízo final, eu posso dizer que esse dia não existe, tal como ele é vendido. Então é melhor acordar já em vez de ficar a dormir tanto tempo. Não é? Então, quando os espíritos nos dizem isso, nós estamos a conversar com eles, eu percebo qual é o meu comprometimento com a autolibertação.
com aquilo que eu devo fazer na minha vida para viver as coisas da terra, ter coisas materiais, respeitar as coisas da matéria, buscar as coisas da matéria, mas não me escravizar às coisas da matéria. E nem encerrar ali o meu objetivo. Então, repare, é uma pessoa do cá, do lá. Está no nosso patamar. E se chega dando esse exemplo de vida, então eu percebo que eu preciso mudar alguma coisa já, porque senão amanhã eu vou estar igual. Ah, mas o que é? Isso é terrível acontecer isso? Não. Agora, se eu puder estar bem e consciente daquilo que eu estou a fazer, onde estou a viver, melhor. Se eu estiver em sofrimento e angustiado, e às vezes o que acontece, nesse não despertar, eu posso ficar meses ou anos julgando que a casa é minha. E que eu quero estar lá. E que eu não entendo porque tem novas pessoas na minha casa. A casa é minha, eu não conheço as pessoas. A casa já foi vendida. A casa foi derrubada, já tem um prédio no lugar, acontece. E a pessoa continua a ver o quê? A sua própria casa. Ora, são testemunhos desses, como tantos. Este é daqueles que são mais fáceis de nós entender. Vai nos fazer perceber, então, qual é a nossa atitude, qual é a nossa emoção perante a vida que nos vai trazer saúde espiritual. Ele diz, aprendendo pelo que ele nos dizem, esses espíritos, em que se tornaram, o que pensam e o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres, assim os de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os ditosos e os desgraçados do século. Numa palavra, os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos. É esse patamar que nos ensina tanto. Às vezes, e agora eu vou fazer aqui um parênteses para quem está na doutrina espírita há mais tempo. Às vezes as pessoas pensam que quem está numa tarefa dessa natureza está a ajudar muito. Está a fazer um bem enorme. E está a fazer um bem, claro que está. Mas é o maior beneficiado. É uma escola constante. É um aprendizado todas as semanas. É um alerta que se renova todas as semanas. Ajudando o próximo, percebendo as consequências de seus atos, permite-nos também trabalhar o nosso próprio íntimo e ter o alerta. Ah, mas como é que eu faço para... Ah, eu sei, eu leio pensamentos. Como é que eu faço para participar de um trabalho desse, né? O que acontece? Antigamente era mais fácil, né? A pessoa tinha uma mediunidade e diziam assim, olha, você tem mediunidade, vem aqui trabalhar, vem aqui para a mesa e começa a trabalhar. Isso era naquele tempo em que não havia estrutura de estudo e conhecimento. O amparo nesta altura também era muito grande. Só para ter uma ideia. Para quem estudar os livros de André Luiz, vão ver centros espíritas nos anos 40, anos 30, em que as pessoas chegavam para as suas atividades espirituais alcoolizadas, impregnadas de tabaco, revoltadas, chateadas com a vida e achavam que iam receber entidades espirituais e queriam receber comunicações. Normal. Por quê? Porque era o que se conhecia. Hoje, com mais calma, menos perseguição à própria doutrina espírita. Até podemos dizer que do plano físico, nos países mais desenvolvidos, não há, mas do plano espiritual ainda há, é natural. E hoje não. Hoje, então, para chegar a esses patamares, se quisermos as coisas com seriedade, é necessário que nós estudemos o processo, para quando chegar a esta fase, nós dominarmos o assunto. E não sermos dominados por eles. A fantasia e a vontade de fazer isso muito depressa, as questões mediúnicas, faz com que, diante do processo, nós, ao não entendermos, não vamos conseguir compreender o sofrimento de alguém e termos confiança, segurança, estrutura emocional, conhecemos a providência divina, o mínimo, para dizer, muito bem, meu irmão, você está em grande sofrimento, mas você vai receber auxílio. E nós estamos aqui para te ajudar. E mais, se você está aqui nesta condição, é porque já é momento de você receber auxílio. Muito bem. Agora imaginem que eu não tenho fé e confiança, não percebo as leis divinas no seu básico. Eu vou dizer, nossa, pobre coitado. Então eu passo a chorar com ele. Entro em sintonia e estamos os dois chorosos, revoltados, desanimados. E não. Eu tenho que constituir alegria interior, paz interior, uma fé robusta, raciocinada e moral para poder auxiliar. Então todo esse trabalho é um trabalho de estudo, conhecimento,
Até aqui tudo bem? Sim? Então vamos lá. Alguma dúvida? Não? Ok, tudo bem. Ok, tudo bem. Eu passei esta? Tá, ok. E Allan Kardec continua. Os de quem sabemos a vida real, né? Ou seja, ele está a continuar, né? As virtudes, os erros, bem lhes compreendemos as alegrias e os sofrimentos, a umas e outros nos associamos, alegria e sofrimentos, e destes e daquelas tiramos um ensinamento moral, tanto mais proveitoso, quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Allan Kardec, quando ele fala nesse estreitamento de laços, é que várias entidades que ele dialogava, vários espíritos, haviam desencarnado recentemente e até faziam parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tá bem? Por isso é que ele faz esta referência. Agora, estes sofrimentos e alegrias são-nos muito próximas. Tá bem? Então, as evocações que Allan Kardec às vezes fazia eram de companheiros que haviam desencarnado para dizer, olha, dá-me o teu testemunho. Como é que foi chegar aí na espiritualidade? Morrer e acabar tudo não existe. Tá bem? É que não existe mesmo. A vida continua. Tá bem? Por que eu estou a dizer isto aqui? Todos nós sabemos isto, é verdade. Mas se a nossa fé não é trabalhada, fé é confiança, né? Não é a fé meramente de dogma religioso. Não. A fé, essa emoção, esse sentimento, podemos traduzir como confiança. Se não for bem estruturada, trabalhada, exercitada diante das dificuldades, exercitada até mesmo diante das alegrias, porque é preciso manter um padrão de humildade e respeito. Então, todo este processo, trazendo um aspecto moral, é que nos vai permitir compreender e vivenciar estas comunicações e perceber a importância dessa estrutura emocional, dessa fé, dessa confiança. Só assim é que vamos fazer isto. Mais facilmente nos pomos no lugar, agora Allan Kardec vai continuar, mais facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual, do que no de outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Volto a dizer, ele não está a falar que não se deve falar com espíritos superiores muito elevados. Está a dizer é que o aproveitamento são distintos. Um é de conhecimento, que nos vai criar objetivos, e o outro, o patamar de conhecimento, que nos coloca na perspectiva de nos conhecermos e retificar a tempo o que é para ser retificado. Tudo bem? Amigos mudantes? Sim? Vamos lá. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Isto é impressionante. É uma frase simples. Eu vou ler outra vez, está bem? Alguém pode ter viajado. Os espíritos vulgares, vulgares não é de maus, é comuns, do vulgo, comuns. Os espíritos comuns nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Ou seja, por exemplo, o espírito superior que nós mais temos em consideração como a nossa referência. Jesus. Jesus. Jesus diz assim: perdoai 70 vezes 7 vezes. E nós guardamos muitas vezes um sentimento tão estranho, que, por exemplo, que se chama amargura. Uma coisa amarga, que é fruto de uma experiência recente ou mais antiga, nesta outra encarnação, que é fruto de um desentendimento. Na nossa maturidade espiritual, na relação com o próximo, se nós chegarmos àquele ponto de nem sequer precisarmos perdoar porque compreendemos, maravilha. Não haverá amargura no nosso coração. Detalhe, nós estamos todos em desenvolvimento. Então todos tivemos experiências que não lidamos bem com elas, nos sentimos amargurados, tristes por isso, e depois não resolvemos. Então fica aquele pequenino sentimento. Eu estou a dizer pequenino, não é? Não estou a falar em ódio, não é?
Amargura, aquela coisa triste, falou-me aquilo, disse-me aquilo, ofendeu-me, não gostei. O que acontece? Como também Paulo dizia, um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Ou seja, aquela marcazinha, aquela amargura que lá fica, ela é reflexo de algo que precisamos resolver. Ora, então quando Jesus nos diz, perdoai 70 vezes, 7 vezes, nós ainda, até nas palavras, precisamos nos melhorar, porque o que nós pensamos? Que o perdão é esquecer as coisas. Não existe. Ninguém esquece nada. Porque senão nós não evoluíamos. Alguém comete um erro contra mim e eu esqueço, significa que eu nem pensei onde é que eu errei, como é que eu permiti que isto acontecesse, eu devia ter dito não e disse sim, não tive coragem de fazer isto e por aí fora. Ou seja, não reflito no meu comportamento. Então ninguém esquece, é o primeiro ponto. Então, Jesus diz, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Ok, sim senhor, são o que os espíritos superiores nos dizem. Ora, quando nós desencarnamos com amarguras, nós não nos modificamos. Levamos as amarguras para o lado de lá. Detalhe importante também, pensem o seguinte, eu quando estou num pesadelo, estou dormindo, um pesadelo tremendo, qual é o melhor momento? É quando a gente acorda e diz, ufa, era um pesadelo. Detalhe, se eu estiver na espiritualidade, que é o que acontece durante o nosso sono, muitas vezes, se eu estiver na espiritualidade, eu vou acordar para onde? Para o corpo? Já foi. Já tudo lá, já desencarnei. Espera aí, então quando Jesus estava a dizer perdoai 70 vezes, 7 vezes, ele não estava a dizer para ser bonzinho. Ele estava a dizer, cura-te. Faz esse trabalho. E aí nós começamos a pensar, mas como é que eu consigo fazer isto? Esse espírito superior diz, amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem. E orai por aqueles que vos caluniam. Quem disse isto? Um espírito superior. E quando eu não atendo? Eu guardo a amargura, exagerando, estou com ódio. Aliás, exagerando não, acontece muito. Estou revoltado. Quando eu desencarno, eu estou nessa condição. Aí eu manifesto doente, cheio de problemas, revoltado com a vida, não acredito em nada. Estou na espiritualidade em grande sofrimento. Então, ninguém é abandonado. Num trabalho desta natureza, que nós chamamos de psicofonia, a entidade manifesta-se e nós conversamos com ela. Ela vai mudar da noite para o dia. Chegou ali e nós vamos dizer, olha, meu irmão, perdoe. Eu não quero perdoar. Olha, mas que mal é que lhe fizeram? Foi isto assim, assim, assado. Isto foi há quanto tempo? Não sei. Perdemos as coisas. Ficamos tão cegos com as nossas emoções que já nem nos apercebemos. Eu não vou muito mais longe nisto. É só para percebermos que os espíritos superiores, eu estou a falar de Jesus, eu não estou a falar das mensagens espirituais superiores, estou a falar daquela que nós conhecemos na Terra. Né? Deu-nos a orientação e nós achamos que isso era Jesus porque era Deus. Ainda por cima temos essas coisas, né? Achamos que Jesus é Deus. Então, e não é o nosso irmão mais velho, nosso orientador maior. E diz, isso era Jesus que podia, nós não podemos. Não. A verdade, ela é claríssima. Se seguirmos as orientações do Cristo no comportamento, eu não estou falando dos milagres. Porque muitas vezes dá confusão, as pessoas preocupadas. Será que era? Será que não foi? Aconteceu, não aconteceu? Esqueçam isso. Esqueçam entre aspas, né? Aquilo era só para chamar a atenção. No fundo, é a perspectiva moral, é a filosofia de vida. E nós assistimos com estes companheiros justamente essa aplicação ou não das mensagens superiores. Porque quando chegamos do lado de lá e estamos em grande sofrimento, é porque as nossas emoções estão desencontradas. São desarrazoadas. Ora, então, diante de um processo destes, nós estamos a ver claramente um tratamento médico. Aonde é que vai haver a cura? Eu tenho uma amargura, estou aqui, tenho problemas do fígado, tenho dor de cabeça. Do lado de lá, eu tenho dor de cabeça, não sei o que mais, e por aí fora. Nós não estamos preocupados, entre aspas, que a pessoa tenha dor de cabeça, ou que tenha dor no fígado, ou seja como for. Vai se aliviar através do passe magnético e por aí adiante. Para quê? Para poder dialogar. E onde é que vai estar a cura? Na mudança de comportamento. Então os espíritos superiores nos dizem isto há muito mais tempo do que aquilo que nós imaginávamos. E agora estamos a descobrir. Ora, é aqui que a gente começa a trabalhar. É neste conceito de melhoria dos nossos comportamentos. E os benfeitores dizem, façam isto. Benfeitores, nesse caso estou a falar de Jesus,
E quando não fazemos, temos as consequências. E é o que Allan Kardec está a dizer. Mais facilmente nos pomos no lugar daquele que foi nosso igual, do que no de outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial muito próximo. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades. Está a acontecer. Você perdoou, você é feliz. Atenção. Eu falei que perdoar não é esquecer, certo? Tudo bem? Então, substituam, se quiser ser mais fácil, tirar aquele peso que às vezes, perdoar é uma coisa difícil. Compreender. Do aramaico para o grego não existe o perdão como esquecimento. É compreensão. Então, alguém me faz algum mal, eu vou exercitar o meu trabalho de compreensão e dizer, ok, por que a pessoa terá feito isto? Porque ela teve a mesma educação que eu, ela tem os mesmos valores que eu, ela teve as mesmas experiências que eu. Não. Então, por que ela faz isto? Porque tem um determinado vazio. Se foi uma coisa realmente ruim, porque às vezes nós colocamos o problema do lado dos outros e o problema é nosso, então, é mesmo agiu mal, é porque está doente. E quem está doente precisa do quê? De um juiz? Precisa do médico. Okay? Nós não somos juízes. Olha, Jesus não disse, não julgueis para seres julgados. Faz favor. Como é que se chama? Marise. Marise, não estava a reconhecer ela. Você está contra a luz, está bem? Eu enxergo menos bem, né? Mas ela está contra a luz. Diz Marise. Porque você falando sobre perdão me fez lembrar uma situação minha e que eu tenho alguma dúvida. Eu, com a minha irmã, que mora no Brasil, ela citou coisas que me magoaram. E eu fiz exatamente o que você falou. Mas olha, isso está demais para mim, eu não vou aguentar isso, vou desligar, não quero mais contato e tal. E depois fiz aquela reflexão dos porquês e percebi que realmente ela é uma pessoa doente, né? Ela sofre de problemas depressivos, bipolaridade, e pensei, foi um momento, né? Como vão existir outros, como sempre existiram. Mas eu não sinto mais o desejo de me submeter a isso. Então, assim, amo-a, gosto muito dela, ela está nas minhas preces, nas minhas orações, mas quando ela me telefona, ela percebe que eu não tenho o menor interesse em conversar com ela. Mas não, isso é porque eu ainda estou magoada, então? Ou é porque realmente eu estou num patamar que o assunto dela já não me interessa e associado ao fato dela ser uma pessoa de extremos, passa a ser uma pessoa que não me interessa mais no convívio? Ok. Separar emoções. O que acontece? Uma coisa é termos o assunto bem resolvido e compreendemos o processo do outro lado. Sim. Outra coisa nós queremos uma paz interior para nos refazermos. Sim. Ou seja, na perspectiva de que eu tenho alguém que não se coaduna com a sintonia com aquilo que eu quero, ou seja, estamos em patamares, não somos melhores. Queremos coisas diferentes. Muito cuidado às vezes, que o nosso registro de humildade nem sempre funciona bem, o nosso dialzinho. Nós temos objetivos diferentes na vida. Ora, nessa altura, eu vou analisar e dizer assim, eu estou magoada ou não? Não, já não estou magoada, mas preciso um pouco de paz e reflexão. Ótimo. É preciso assumir isso. Nada de fugir das nossas emoções. Ora, a partir daí, orar pela pessoa, tranquilamente, e quando virmos a oportunidade. Então, vamos à sequência. Amai os vossos inimigos. Nós temos alguma dificuldade em pensar, como é que eu vou amar um inimigo, uma pessoa que não gosta de mim? Então, Jesus, já nos conhecendo, diz, fazei o bem por aqueles que vos perseguem. Isso já posso fazer. Porque o bem está em nós, quando queremos, né? Então eu posso fazer o bem em silêncio, discretamente. Orai por aqueles que vos caluniam. Isso é mais ou menos isto, né? Ou seja, não é ipsi verbis. Ora, mas espera aí, orar por aqueles que nos prejudicam, digamos assim, nós podemos fazer. Eu só não vou conseguir fazer se eu estiver cheio de orgulho. Porque se eu estiver sozinho, ninguém vai me cobrar nada. Eu estou sozinho. E vou pensar, aquela pessoa me fez mal, eu vou orar por ela. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir por ela? Não, eu vou doar do melhor que eu tenho. Emocionalmente eu vou me transformar e vou doar o melhor. E isto vai me libertar logo daquela corrente magnética que todos criamos entre todos, passando a alimentar isto de forma positiva. Isto é muito importante. A partir desse momento, atenção, não é uma vez. Oremos, e vamos ficar melhores. Oremos pela pessoa, não é que oremos o Senhor.
Okay? É ação. É uma coisa emocional, verdadeira, sincera. Eu quero ajudar esta pessoa porque ela me fez mal e eu vou orar por ela. Muito bem. O que é que vai acontecer? Os mecanismos da vida vão nos colocar a seguir na possibilidade de ajudar. Embora na oração já estejamos a ajudar. Vai chegar um momento em que eu vou olhar para a pessoa, vou receber uma chamada telefônica e o que vai ficar não são as marcas do passado, mas a nova experiência emocional que eu tenho com a pessoa. Fui eu que criei. Está aí a cura. Haveria muito mais a falar sobre, sim, técnicas e pontuações. Mas, no geral, é isto que acontece. Aonde é que está o grande ganho? É aquilo que eu quero fazer. Jesus diz, faça. Ah, não posso. Preciso de muita força de vontade. É porque eu não tenho vontade ainda. Então, vontade, quero fazer, eu faço. Eu sei que muitas vezes na nossa cabeça fica difícil. Por quê? Ouvir isto e entender que é uma verdade. Porque muitas vezes nós temos uma montanha de coisas em torno de nós e temos que tirar aquilo. Mas vamos fazê-lo. É preciso querer fazer e vamos... Jesus diz assim, olha, um espírito superior mais uma vez, não é? Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele usa esses exemplos da natureza, né, que é o grão mais pequenino, direis para essa montanha, move daqui para ali, e ela se moverá. Essa montanha não é montanha física, não é preciso isso. São essas dificuldades todas. Então vai acontecer desde que nós queiramos. Então, os espíritos superiores dizem, façam. Se nós fizermos, curamos-nos. Se não fizermos, continuamos doentes. Tão simples quanto isto. Eu não consigo, eu não quero. Tudo bem. Um dia vamos perceber. Quando não houver outro caminho, nós nos curamos. Tudo bem, Marisa? Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton achou a lei das forças do universo no mais simples dos fenómenos. Né? Aquela imagem conhecida, né? Que está embaixo da árvore, cai a maçã e... É bonito assim, né? Então, o que é que atraiu esta árvore para o sol? Então, é nas coisas mais simples. Reparem, o que é que Allan Kardec está aqui a comparar? Uma grande mensagem científica estava na coisa mais simples do dia a dia. Por isso, os espíritos do nosso patamar são muito bons para aprendermos. A evocação dos espíritos vulgares ou comuns, além disso, tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contacto com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. É aquela prática que eu estava aqui a dizer, quando vem uma entidade em sofrimento, conversar com ela, auxiliá-la, ajudá-la. Não há uma evocação direta, dizer assim, olha, eu quero falar com Miguel Martins. Né? Nós aguardamos, pedimos aos benfeitores, alguém que precise de ajuda, nós estamos disponíveis para colaborar. Está bem? Isso é uma evocação aberta. Estamos a pedir sim e disponibilizar-nos para atender entidades. Pode até nem vir, mas vem. Vem porque é um trabalho que é muito necessário por este mundo afora, porque no plano espiritual há muita necessidade. Todos, pois, nos podemos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos. Simples. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos. Eu só quero... Vou ler até o fim, né? E dá prova de orgulho aquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. A lógica é, eu só quero receber espíritos superiores. Eu não quero saber de espíritos sofredores, para isso eu vivo na Terra, né? Então, isso só demonstra o nosso egoísmo. Por quê? Lembra-se que eu disse, a mediunidade é uma ferramenta. E eu devo utilizá-la para o bem, e não só em gáudio próprio, só meu interesse próprio. Poder posso. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, né? Como dizia Paulo. A lógica é esta, é despertar e perceber que essas ferramentas servem para melhoria do meio em que estamos, e não para atender somente a nós. Está bem? Eu só quero receber... Não é para dizer isto? Não. Ok. Vamos lá. De que lhe serve obter delas comunicações de espíritos de escola, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e outro? Muito bem. Isto vale para tudo. Então, estamos a falar de uma psicofonia, em que um espírito fala através de um médium, comunica-se através de um médium. Ora, o que acontece? Independentemente disso, nós não lemos esta lição? Aqui, logo no início? Certo? Fizemos essa leitura? Este que nos escreve este esclarecimento, este ponto de vista sobre aquela passagem no Evangelho de João, que tratava Jesus, é um espírito. Emmanuel, desencarnado, que através da mediunidade de Chico Xavier, transmite aquela mensagem. Então, eu não preciso de uma sessão mediúnica para receber uma mensagem espiritual. Está aqui. Aqui, ali, com a Carolina ali, com tantos livros e por aí fora. As mensagens espirituais estão aí. Mas
olha o detalhe, de que lhe serve obter dessas comunicações de espírito de escola, se isso não o faz melhor para consigo mesmo. Melhorarmos intimamente, emocionalmente. Nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro. Okay? Transportar a questão das evocações e comunicações para a prática da vida. De que lhe serve obter delas comunicações? Está repetido. Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas. Jesus veio para quem? Aos doentes. Não é? E o que é que nós fazemos? Eu não posso estar perto daquela pessoa. Meu Deus do céu, pessoa intragável. Imagina que Jesus fizesse isso conosco. Jesus do lado lá. Eu ir para a terra. Nossa, é aquilo. Só tão bruto. Não é? Não. Ele veio estar conosco. E nós nem sempre nos apercebemos disso. Está bem? Amigos comudantes? Alguma questão que queiram colocar? Não? Então nós vamos encerrar este estudo simples, singelo. Mas antes queria que nós criássemos e percebêssemos aqui uma coisa muito importante. Eu disse logo no início que isto era uma escola. Não é? Ai, Jesus! Não, pensei que era um espírito a manifestar-se. Agora já incorporo nos telemóveis. Ai, que susto eu. Ok. Só essa vossa alegria já alimentou muita gente. Então lá. Imaginemos o seguinte. Logo no início do trabalho eu disse que isto era um hospital e era uma escola hospital. E é verdade. A grande essência é mesmo esta. Então, como escola, isto é assim. Eu não vejo. Não é? Nessa coisa eu sou mesmo ceguinho. Mas alguns relatos dizem-nos de uma excelente biblioteca. Eu posso dizer aqui à minha direita. Tá? Espiritual, enorme, em que vários irmãos nossos desencarnados estudam, recolhem informações, dividem com outros em trabalhos de grupo. É uma biblioteca, eu visualizei, não é que eu a vi, coisas distintas. Né? Que imaginar uma coisa assim, celestial mesmo. Aquela luz, né, mais amarelada, aquele ambiente, né, de recato. E hospital. Atenção, que a escola não é só por causa da biblioteca, tá bem? Todo o trabalho que se faz, do lado de cá e do lado de lá. E hospital. Ora, sendo um hospital também, e é facto que é um hospital, nós muitas vezes não percebemos isto, há muitas alas, há muitas salas de tratamento, muitos leitos, mesmo leitos. Irmãos nossos que estão em leitos, a ser tratados magneticamente, auxiliados e por aí fora. Ora, o que é que ocorre aqui? Aonde muitas das energias, muito do recato, do bom senso não, perdão, da fraternidade, dos nossos fluidos mais densos, são recolhidos para esses tratamentos. É aqui. Quer seja hoje, domingo, ou segunda ou terça, nos trabalhos de todos os dias da semana nesta casa, vão se recolhendo essas boas energias, porque é aquilo que nós queremos doar. Ora, então nós vamos encerrar o trabalho agora, vamos fazer uma prece, mas vamos nos transportar. Perceber a importância da emoção de cada um na doação para estes irmãos que necessitam. Às vezes nós estamos a nos ajudar aqui até entre encarnados e nem nos apercebemos. Cada um de nós tem características emocionais próprias que podem atender alguém que está no fundo da sala ou que está aqui nesta ponta. Esse trabalho é impressionante e nós não vemos, mas a espiritualidade vê e atua. E vai chegar também a quem? Aqueles que amamos e que estão doentes em casa, ou um familiar que está mais longe, ou desencarnou, e que nós temos dúvidas até sobre o seu estado emocional e de saúde. Então é este o momento. Por isso é que ele é tão importante. É o momento de todos nós e todos somos trabalhadores. E não é preciso fazer nenhum esforço hercúleo. Se em dado momento nós não conseguimos acompanhar, não há problema. Serenemos. O amparo é enorme. Ninguém está a cobrar nada de ninguém. Vamos sentir a harmonia. Fechar os nossos olhos. Como na infância.
quando juntávamos as mãos para conversar com o nosso anjo da guarda, com as palavras mais simples, com o afeto de nossas mães, de nossos pais, mas a simplicidade daquele momento. Sentimos paz. E vamos encontrar a figura excelsa de Jesus, majestática, luminosa, a tomar pequena embarcação no mar de Genezaré. Essa pequena embarcação afasta-se alguns metros para que ele pudesse ver a praia que se estendia diante de seus olhos. E assim podia ver mais e ser visto. E nós estamos a ver Jesus e estamos na praia. E ouvimos Jesus. Bem-aventurados vós que chorais, pois que serão consolados. Bem-aventurados vós que tendes sede de justiça, pois que serão saciados. Nas nossas mentes ficam as nossas histórias do passado, de outras existências, que nos fazem compreender que Jesus diz que nós somos bem-aventurados, porque já procuramos um bom caminho. Nossas dificuldades são fruto de nossas necessidades criadas antes. Então nós compreendemos Jesus e aceitamos suas orientações. Mestre amado, buscamos a tua paz, não para nosso gáudio, mas para sentir, Jesus, o teu amparo, a tua doce presença a nos alimentar, para fazermos o bem, para encontrarmos a paz. Continuamos com o pensamento em ti, para beneficiar todos aqueles que mais necessitam, a envolver em luz e em paz. Há irmãos nossos, Senhor, que ainda não buscam a tua mensagem, e por eles nós te rogamos. Porque é muito mais doloroso, Jesus, lutar contra a luz de amor que nos envolve, do que propriamente seguir os teus passos. Abençoa-nos a vida, os propósitos, e acompanha-nos, Senhor, de retorno aos nossos lares, ou aos nossos compromissos já assumidos. E que daqui levemos não só as bênçãos da tua presença, mas transportemos o ânimo para auxiliar a quem quer que necessite. Seja a tua paz, a nossa paz, Jesus, hoje e sempre.